Glória a Deus. Aleluia. Quero que vocês abrem comigo lá em 1 Samuel 3. Compartilhar uma palavra. E eu trouxe esse tema, né, de quando Deus nos revela, né? Ou seja, a revelação do Senhor, a revelação de Deus. Diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor a quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual todo o que ouvir tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com peito à sua casa, começarei a cumprir, porque já disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e eles os não repreendeu. Porquanto jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu a porta da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça
que bem lhe aprouver, e me encobriu ali alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: e o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor e aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fale conosco. Ensina, Senhor Deus, em todo tempo, né? Nesses minutos que vamos estar aqui, Deus, que o Senhor possa falar conosco, falar com cada um, falar com aqueles que estão em casa. Pai, que a palavra chega aonde precisar ser chegada nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como todos sabem, Samuel era um menino que a sua mãe o entregou ainda adolescente para Eli no templo para cuidar ali. Ele era um sacerdote e ela fez uma promessa ao Senhor e ela cumpriu a sua promessa, entregou Samuel a Eli. E Eli começou a cuidar de Samuel como jovem, como menino, e Samuel ganhou a confiança de Eli, e talvez naqueles minutos já começaram a ficar íntimos, e a palavra do Senhor diz que à noite Samuel estava dormindo, quando Eli também estava dormindo no outro quarto, ao lado. E Samuel ouve o Senhor falar com ele pela primeira vez. Ele não tinha uma experiência com o Senhor, e ele acabou tendo aquela experiência, então ele não conhecia a voz do Senhor. E ele ouve o Senhor falando com ele. Só que ele achava que era Eli que estava falando, o seu Senhor estava falando. E ele corre lá no quarto, lá perto de Eli, e fala: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: não, volta a dormir, eu não falei nada com você. E pela segunda vez ele ouve de novo o Senhor falando com ele, ele vai lá, ele fala: eis-me aqui, mas corre a Eli. E talvez na cabeça dele já estava sendo aquilo, achando como uma brincadeira dele. Ele falou, né, hoje, se for hoje, o jovem ia falar assim: ah, tá de palhaçada, não tá me tirando, tá, né? Talvez o jovem hoje, na linguagem de hoje, falaria assim: olha, você tá brincando comigo, tá tirando a minha pessoa. Oh, qual é Eli? Né? Qual que é a sua... Estou querendo dormir, você está brincando, você está sem sono. Mas mas o Senhor chama de novo e ele vai até Eli e fala de novo: olha, o Senhor me chamou porque eu estou aqui, pode falar o que está acontecendo, pode falar comigo. E Eli fala para ele, entende então que é o Senhor que estava falando com o menino. E ele fala assim: olha, volta lá dormir. Se você ouvir uma voz de novo, você fala: pode falar que o teu servo ouve. E Samuel, naquele momento, volta a dormir e o Senhor fala com ele. E ele obedece aquilo, ele fala assim: não, mano, ele falou que é para mim falar assim, então eu vou falar para ele: olha, pode falar, Senhor, o teu servo ouve. E Deus começa a revelar a Samuel sobre a vida de Eli. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes nós ouvimos a voz do Senhor, e é gostoso quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando o Senhor manda nós entregar um recado para alguém, e é gostoso nós entregar um recado a alguém, porque, né, é uma experiência nova, o Senhor está nos usando para entregar o recado de Deus.
Mas o difícil é quando o Senhor nos revela algo que pode causar dor a outra pessoa. E como falar? Eu já tive uma experiência de Deus pedir para mim falar numa certa situação para uma pessoa, e eu sabia que ela não ia aceitar aquilo, que para ela era difícil. E eu falei, Senhor, eu não vou falar. E como? E como eu vou falar essa situação para essa pessoa? E naquele momento, né, ele falou 2 vezes comigo. Eu fechei os olhos e o Senhor mostrou de novo. E no outro dia, eu encontrei a pessoa e eu acabei falando. A pessoa não aceitou no momento, mas depois de uns dias, o Senhor mostrou para ela a situação. Mas foi uma experiência. Então é tão difícil. Eu entendo que aqui para Samuel, falar para Eli o que ia acontecer, porque os filhos de Eli estavam vivendo uma vida de pecado, estava vivendo uma vida de qualquer maneira, vivendo uma vida decaente. E aquilo para Eli, talvez naquele momento Eli estava passando o pano, né? Como diz os olhos, estava vendo e fingindo que não estava acontecendo nada. Mas o Senhor cobrou, o Senhor falou assim, olha, revelou, eu vou falar, eu vou julgar, porque os filhos dele, né, já não estão vivendo, e tem que repreender, tem que falar. E ele está deixando as coisas acontecer. Como sacerdote, ele não pode. Ele está deixando a sua casa, deixando o pecado entrar na sua casa. E ele fala a Samuel e dá o recado. E Samuel, naquele momento, ficou com medo de falar. Mas a palavra do Senhor diz que Samuel estava com medo, mas Eli chegou nele e falou, pode me falar o que o Senhor te falou, pode me revelar o que o Senhor te revelou, pode falar, o que tiver que acontecer vai acontecer, aprove o Senhor, obedeça ao Senhor. Muitas vezes nós não obedecemos a voz do Senhor quando Ele quer falar, porque é difícil falar para alguém. É mais fácil falar, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta para você, né? Porque é o que as pessoas às vezes querem ouvir isso. Mas falar que ela está em pecado, falar que ela tem, o que ela tem que fazer para melhorar na vida dela, ninguém às vezes quer falar, porque às vezes as pessoas não querem aceitar isso. As pessoas não querem que você chegue nela e falar assim, olha, é melhor, o Senhor mandou te dizer, se você não se entrar, né, acertar a sua vida que está em pecado, você vai para o inferno. A sua casa está uma bagunça, você precisa acertar. As pessoas não querem isso. Se crente está falando isso, né, você dá um recado, pessoa, você é muito assim, você é muito fechado, você é espiritual demais. Então, às vezes é difícil você querer falar para uma pessoa, porque as pessoas não vão aceitar. Mas é gostoso você falar assim, olha, né, vamos falar o que ela quer ouvir mesmo, vamos profetizar que ela quer ouvir, vamos falar que ela vai ser próspera, que ela vai ter uma casa nova, que ela vai ter um carro novo, que ela vai ter um emprego bom. Vamos falar que, né, que do jeito que ela está indo tá bom, que a vida dela tá maravilhosa. Muita gente quer ouvir isso. Lógico, quem não quer ouvir falar que a sua vida, que você é uma bênção, que você vai ser usado pelo Senhor, isso é bom. Mas revelar, ouvir, que você precisa acertar a vida, que ninguém às vezes quer ouvir isso. E por isso Samuel fica com medo de entregar esse recado, e justamente para quem? Para aquele que estava ali cuidando dele. Como que eu vou falar para ele? Ele é o sacerdote, né, ele é o meu mestre, ele que está me ensinando tudo aqui. Como é que eu vou falar para ele isso?
Mas Eli conversa com Samuel e pergunta, e não tinha como ele mentir. E depois disso, Samuel o fala, e ele fala que ele crescia, e o Senhor era com ele, e as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. Ele foi um profeta, ele foi alguém que tinha a palavra, alguém respeitado, alguém que o Senhor falava, alguém que teve uma intimidade com o Senhor, para que o Senhor falasse com ele, que o Senhor ele tinha o poder na mão, tinha uma autoridade do Senhor em todo Israel. Mas precisou ele ter uma experiência lá atrás, precisou ele estar com o Senhor lá atrás, ali ó, naquele momento o Senhor falar com ele por 3 vezes. Eli já tinha experiência com o Senhor, Eli conhecia a voz do Senhor, mas Eli já não estava mais vivendo, já fala que ele já era de idade, já não estava tendo o controle da sua família nas suas mãos. Os filhos já estavam fazendo aquilo que queria. Ele já tinha perdido o controle da sua família. E o sacerdote do lar ele tem que ir até o final. Ele tem que, enquanto estiver, ele é o sacerdote. Ele tem que cuidar dos seus filhos enquanto morar com ele, não deixar os filhos fazer, não, dentro da minha casa agora quem manda é os outros. Eu já não tenho, já não sou mais o dono da minha casa. O sacerdote do lar, o pai de família, ele tem que ir até o final, cuidando enquanto tiver filho morando com ele. Na casa dele quem manda é ele. Quem cuida é ele. Não pode deixar que o pecado entre na casa dele. Ele tem que manter firme em oração. Firme para não deixar as coisas acontecer dentro da sua casa. Há muitas famílias que é destruída porque o sacerdote lá deixa indo as coisas acontecendo dentro da sua casa. Filho que traz a namorada para morar dentro de casa ou vice-versa. As coisas começam a acontecer dentro da casa e ele vai deixando. Já não é mais do meu jeito. E vai deixando as coisas acontecer, vai deixando o pecado entrar, já não tem mais autoridade dentro da sua casa. Eli estava vivendo dessa forma, mas o Senhor revelou a Samuel, vai e fala com ele, eu vou fazer, eu vou julgar, sou eu, pode ir que eu estou com você. E o Senhor fala com ele. E ele fala, Samuel entrega o recado a ele. E ele entende aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Eu não sei como você tem vivido na sua casa, como você tem passado na sua vida, levado a vida achando que isso é coisa do passado, lê a Bíblia como um livro qualquer, como uma história, né? Tem gente que às vezes lê a Bíblia como uma história que aconteceu, mas ela não traz a palavra do Senhor para ela, para o coração, para os dias de hoje. A palavra do Senhor ela se renova a cada vez que você lê a palavra, ela está se renovando na sua vida. Todo dia ela se renova na nossa vida. E nós temos que trazer uma história que se passou lá há muitos anos, mas nós trazemos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Assim como Samuel, nós podemos ter a experiência que Samuel teve, se nós vivemos uma vida certa do Senhor. Deus, ele continua falando, ele continua sendo o mesmo, falando no nosso coração,
Ele continua nos abençoando. Nós precisamos tacar a palavra do Senhor na nossa boca o tempo todo. E estar atento, não vamos dormir, orar e ficar atento à voz do Senhor. Ficar atento àquilo que o Senhor está falando para nós. Ficar atento naquilo que às vezes Deus está colocando diante de nós. Às vezes Deus está mandando nós falarmos alguma coisa para alguém. E a gente fala assim, isso é um sonho que eu tive. Foi só um pensamento. Foi só a minha vontade de falar algumas coisas. Às vezes a gente não tem vontade de falar nada. Principalmente uma coisa dessa, né? Falar que o que vai acontecer na casa dele, o que está errado na casa dele. Como nós vamos falar? É quando o Senhor nos dá autoridade. Que você possa viver essa palavra, viver essa visão, viver essa experiência. Quando Deus traz a sua revelação. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra mais uma vez, que é viva e eficaz, Pai. Nos ajuda a entender, nos ajuda a ouvir a tua voz em todo tempo na nossa vida. Ajuda, Senhor, a nós entender a revelação do Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar conosco, para quem o Senhor quer que nós entregamos um recado. Possamos estar atentos, Deus, a tua voz em todo tempo. Fala conosco, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor Deus. Pode falar que nós ouvimos. Pode falar que teu servo ouve aquilo que o Senhor quer falar. Em todo tempo, meu Pai. Prepara o nosso coração para falar. Prepara o nosso coração, o nosso ouvido para falar. E de que maneira vamos falar? Nos dando sabedoria, Senhor Deus, em todo tempo ao falar. Porque às vezes nós vamos falar aquilo que o Senhor falou conosco, mas nós precisamos de sabedoria para como nós vamos falar e para quem nós vamos falar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia se renovando. Obrigado porque a tua palavra se renova na nossa vida em todo tempo. No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi abençoado? Levanta a sua mão agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um bom resto de semana aí na presença do Senhor. Amém.